Preocupação exagerada pela incerteza do futuro. É isso mesmo, estamos falando da ansiedade. Essa vilã que é tão comum entre as mulheres e é responsável pelas mais desconfortáveis sensações. A ansiedade é o tema do Elas por Elas de hoje. Não vai sair daí, hein? Que o programa tá só começando. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro programa de 2023. O Elas por Elas de hoje vai tratar de um assunto que está cada vez mais presente na vida das mulheres, que é a ansiedade. Essa reação, essa sensação que causa os maiores desconfortos que vocês podem imaginar, desde taquicardia, insônia e até pânico, viu, minha gente? E vocês não estão sozinhas nessa, não. Por isso que a gente trouxe aqui para o estúdio uma psicóloga, a Rafaela Duarte, para nos esclarecer as nossas principais dúvidas. Sejam muito bem-vinda. Obrigada, é um prazerzão estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse assunto tão pertinente que é a ansiedade, né? E como ela acomete a nós, mulheres. E, primeiramente, eu gostaria de falar, né, que ninguém está livre da ansiedade, né? Todas nós temos que aprender a lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é que uma reação fisiológica do nosso corpo, natural, e que ela é muito importante para a nossa sobrevivência, né? A ansiedade, ela vem para nos preparar para situações difíceis, situações desafiadoras, né? Então, assim, se a gente está no local... Antes de começar o programa, eu até fazendo a abertura aqui, surgiu uma dúvida. O que é exatamente a ansiedade? É uma doença, é um transtorno, é um doença, sentimento? Bárbara. É uma doença. Ela é considerada uma doença psicológica, né? Mas a ansiedade que eu falo patológica. Porque nós temos a ansiedade em nível normal, né? Que é a ansiedade boa. É a ansiedade que a gente sente antes de fazer uma prova, é a ansiedade que a gente sente antes de uma entrevista de emprego, é a ansiedade que a gente sente quando está paquerando alguém e vai no primeiro encontro, sabe? E o que é essa ansiedade? É um anseio pelo desconhecido? É um medo pela incerteza do que vai acontecer? Qual é a definição aí que a gente pode trazer para ilustrar bem? Basicamente é isso, é assim, o medo do novo, sabe? Eu não sei o que é que eu vou me deparar, né? Então, está muito incerto aquilo para mim, eu não sei se eu vou me dar bem na entrevista, eu não sei se eu vou me dar bem na prova. Então, assim, por ter essa sensação, né, de incerteza, eu fico sentindo aquele nervosinho até que a coisa aconteça, entendeu? Pronto. Basicamente é isso. E esse nervosinho, o que é que ele provoca, o que é que ele traz de sensações físicas nas pessoas ansiosas que estão ali passando por aquele momento? No seu organismo é como se você recebesse uma injeção de cortisol e de adrenalina, entendeu? É basicamente isso. Você recebe essa injeçãozinha no seu organismo e aí eleva os seus níveis. Então, eleva a sua atenção. Se você precisar andar mais rápido, você anda. Se você precisar não sentir dor, você não sente, entendeu? Então, praticamente é isso que acontece com você. Por isso que muitas vezes, quando a ansiedade está elevada, a gente sente sudorese, a gente sente coração acelerado, a gente se sente num barco assim, né? Aquela tontura, enjoo. Então, ela pode trazer diversos sintomas, dor de barriga, né? Dor de estômago. Ela pode se confundir com várias coisas, várias outras doenças. Entendi. Então, para a gente saber se a mulherada está realmente ansiosa, a gente vai para as ruas, né, de Maceió. E Letícia Reis, nossa repórter, vai ouvir várias mulheres para saber se a mulherada está realmente passando aí por essas dificuldades. Rodou? Diversos sintomas, às vezes fácil, às vezes nem tanto assim de identificar. Insônia, dores de cabeça, mal-estar, pensamentos atordoados. É dela mesmo que estamos falando, da ansiedade. E é por isso que o Elas por Elas de hoje está aqui, no bairro do Farol, para conversar com a galera sobre esse mal que vem atingindo tanta gente. Você se considera uma pessoa ansiosa? Depende da situação que todo mundo passa, né? Me considero. Eu acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Todo mundo tem um pouco de, assim, todo mundo sempre fica ansiosa, principalmente quando vai fazer algo, né? Alguma coisa que você acha que fica preocupada, fica esperando como é que vai ser, o que é que vai acontecer. Enfim, eu acho que todo ser humano tem um pouco de ansiedade. Hoje não, hoje em dia não. Mas a ansiedade já faz parte da minha vida. Sim, atualmente sim. Por um longo período da minha vida, eu trabalho como operadora e assim,
Iniciava mês e começava aquela ansiedade para bater metas, né? E isso me deixava a ponto de perder o fôlego mesmo, sabe? O que você faz para se acalmar? Eu procuro relaxar um pouco, né? Botar a cabeça no lugar e pensar direitinho, retornar ao normal. Eu procuro fugir um pouco do foco que esteja fazendo com que eu tenha essa crise, né? Sempre manter a máxima calmaria possível, respirar, me concentrar um pouco, que já alivia. Tento desfocar o problema ao máximo, né? Pra gente não ficar muito pensativa em problemas que assim deixa a gente muito ansiosa. O que é um gatilho para sua ansiedade? Falar em público é o principal. Já fico ansiosa, tipo fazer prova antes de sair de casa. Já vai pensando nas coisas que vai acontecer aí já. A ansiedade já ataca. Tudo que eu quero fazer rápido. Quando não dá certo, eu fico com ansiedade, com crise de vômito, com dor de cabeça e mal-estar. Eu acho que a questão financeira, eu acho que é o que mais bate a ansiedade. Creio que pensar muito em um problema que você tiver acaba despertando um pouco a ansiedade, questões de fazer uma prova, algo assim. Falar em público também já desperta aquela ansiedadezinha, essas coisas. Você faz algum acompanhamento com um profissional? Não faço. Eu pratico esporte, né? Para poder depois. Eu notei que depois que comecei a praticar esporte, isso amenizou. Mas eu não procurei, não. A minha mãe, sim, ela faz tratamento. Mas eu não. Mas é necessário, né? É sempre bom a gente procurar ajuda mesmo. Não, mas já fiz. Mas faz tempo. Quando eu era criança, eu fazia. Ajudou? Ajudou bastante. Agora é mais leve, mas ainda às vezes ataca um pouquinho. É isso, gente. Com a nossa conversa aqui com a galera, já deu para se perceber que a ansiedade está presente no dia a dia. Bárbara, pede ajuda aí à psicóloga. Letícia, eu vou te contar, viu? O pessoal traz aqui, aí vem na minha memória tanta coisa, olha, parte financeira, falar em público, é muita coisa envolvida, principalmente para o universo feminino, né? E aí, o que é que a gente tem para falar? O universo feminino está realmente intimamente ligado à ansiedade. E também você pode comentar sobre o pessoal, né? O que é que o pessoal falou e trouxe, né, de questões para a gente trabalhar isso aqui. Então, Bárbara, existem evidências, né, que comprovam que nós somos mais acometidas pela ansiedade, Deus, eu não acredito, do que os homens. É real, viu, minha gente? É real. É real. Existem vários fatores que levam a isso, né? Primeiro, existe uma questão hormonal, né? A gente, os nossos hormônios sexuais, eles acabam oscilando, né, o mês todo, né, se alterando, e com isso a gente acaba gerando mais ansiedade. Como nos primeiros 15 dias do nosso ciclo, nós temos um aumento no nosso estrógeno, que está intimamente ligado à serotonina, nós vamos se sentir melhor, nós vamos nos sentir mais bonitas, mais confiantes, sabe? Nós vamos ter mais vontade de fazer as coisas que a gente gosta. Já nos outros 15 dias, existe uma baixa no nosso estrógeno e aumenta outros hormônios, que são hormônios que deixam a gente mais quieta, a gente mais triste, mais desanimada, entendeu? Então, esse já é um dos fatores que levam a nós mulheres gerar ansiedade mais que os homens. E os outros fatores estão ligados ao ambiente mesmo, sabe? A nosso cognitivo mesmo, a forma que a gente pensa sobre a gente mesma. Está ligado à autocobrança, à autocrítica, a nossa necessidade de ser boa mãe, boa esposa, boa filha, boa profissional. E aí, muitas vezes, essa conta não fecha, porque a gente quer ser tudo boa ao mesmo tempo e você sabe que é impossível, né? E trazendo assim para nós mulheres, eu sempre fico pensando muito sobre o tema que a gente vai trazer aqui para o programa, para trazer o melhor para vocês, viu, minha gente? Mulheres sempre estão preocupadas com o visual, fazer a unha, depilar, qual é a roupa que você não vai repetir, em ser como você falou também, em ser uma boa mãe. São muitas cobranças ao mesmo tempo e está incutido ali na construção do que é ser mulher
Isso, na minha visão, talvez venha causando cada vez mais mulheres ansiosas. Sim, com toda certeza, porque além de tudo existe a cobrança social, né? Além da nossa cobrança, né, que é a autocobrança, existe a cobrança das outras pessoas e a gente, infelizmente, está sempre tentando atender às expectativas da sociedade, porque nós vivemos em sociedade, né? Então a gente acaba sentindo essa necessidade, porque se eu não me encaixo, eu sou rejeitado. E a gente não evoluiu para ser rejeitado, porque a gente vive desde sempre em grupos, né? Questão do corpo também. Do corpo, estar da magra, beleza. estar dentro dos De não padrões, envelhecer. não envelhecer. Exatamente. De ter filhos naquele período X, onde as pessoas já começam a perguntar, a cobração. Eu acredito que o universo feminino está muito ligado com a ansiedade. Demais, completamente. Só o fato de uma pessoa determinar quando que você tem que fazer as coisas já é um fator ansiogênico, né? Porque você às vezes não quer fazer aquilo, mas você está recebendo uma cobrança. Então como é que você não vai ficar ansiosa? Recebendo algum tipo de pressão. Tá me entendendo? A pressão já é um gerador de ansiedade. Com certeza. E como é que a gente pode começar a tentar... Eu sei que terapia, minha gente, a gente sempre defende aqui que é a melhor opção para muitas coisas na nossa vida. Mas quem não tem acesso a sessões de terapia, a um psicólogo, a profissionais, como é que pode desconstruir certos tipos de pressões, de pensamentos que causam ansiedade? Qual é o primeiro caminho que a pessoa deve... parar para pensar? Autoconhecimento. Tentar desenvolver o autoconhecimento de alguma forma, entendeu? Se não puder fazer terapia, estar perto de pessoas que você considera que são pessoas que já têm um nível de autoconhecimento, tem algo para lhe agregar, porque a gente não só aprende na terapia, a gente aprende com o ambiente, né? Com as pessoas que a gente se relaciona, com o conteúdo que a gente consome na internet, com o que a gente assiste, com o que a gente lê, tudo isso a gente aprende. Então, quanto mais você conseguir desenvolver o seu autoconhecimento para você entender os seus limites, entender o que lhe cabe e o que não lhe cabe, entender o que é seu e o que é do outro. Quebra de padrões, eu pensei nisso. Eu acredito que a gente está tão dentro de caixinhas, de padrões, de rótulos. E quando a gente se liberta dessas coisas, a gente começa a enxergar e a relaxar e as coisas a fluírem muito melhor. E quando a gente foca na gente, quando a gente deixa de focar no outro, é libertador. Quem começa a focar em si mesma, começa a pensar, eu tenho certeza, eu já ouvi muito na minha prática clínica das minhas pacientes, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não comecei a focar em mim antes? Porque você, focando em você, você vai começar a identificar tudo que é necessário para você, quais são as suas necessidades, entendeu? O que é que você precisa para ter uma vida mais saudável, para ter mais qualidade de vida. Você deixa de estar atendendo às expectativas do outro, dizer não ao outro, porque para você, não adianta você dizer sim para o outro dizendo não para você está adoecendo com isso. Entendeu? Então, é entender os seus limites mesmo, se conhecer, sabe, Bárbara? E eu costumo dizer que o básico funciona, né? Você tentar ao máximo voltar para o básico. Ter hora para dormir, hora para acordar, ter uma boa alimentação, sabe? Não deixar... não ter hora para comer ou demorar muito para comer, não. Ter hora para dormir, hora para acordar, ter alimentação balanceada, né? Com nutritivos. Você... ter um momento de lazer, né? Você não esquecer que é importante você ter esse momento de prazer, você tem que incluir momentos prazerosos no seu dia. Como é que você vai ter uma vida feliz e gostosinha se você não tem momentos de prazer no seu dia? Fala muito sobre amor próprio, então. Exato, amor próprio, autocuidado, né? Verdade. Doutora, qual é o limite, assim, da ansiedade considerada normal para a ansiedade patológica que a senhora mencionou no início do programa, que seria o caso mais grave, o auge, né? Vamos dizer assim. Então, a ansiedade normal é aquela ansiedade que vem e passa. Por exemplo, eu tenho uma entrevista para dar no programa Elas por Elas. Fiquei ansiosa porque é a minha primeira vez no programa. E aí, cheguei, tô dando a entrevista, mas quando saí daqui, passou. Tranquilo. Entendeu?
Só que quando isso começa a prejudicar a minha vida, a minha rotina, né, o meu trabalho, os meus relacionamentos, começa a dar problema em casa, no casamento, no meu trabalho, estou arrumando muito problema, entendeu? Eu mencionei a questão do pânico. Tem gente que chega até ter momentos de pânico mesmo. Sim. Na hora de fazer alguma coisa, alguma atividade que se sinta ameaçada. E às vezes paralisa. Às vezes entra em estado de fuga, né? Não vou, foge da situação. O que é pior, porque você acaba reforçando esse comportamento de fugir, né? Porque ali você sentiu um alívio na hora, fugir. E mais na frente você vai se deparar de novo com a situação. Então é preciso que você enfrente, porque cada vez que você enfrenta, você vai mostrando para ela que você é mais forte do que ela, entendeu? Então, Entendi. Isso que é importante, é você ir enfrentando. Então, quando estiver interferindo na rotina, seria o alerta para procurar uma ajuda. Isso, com certeza, buscar ajuda profissional especializada. Porque se você não trata, é o que você falou agora há pouco, o que a gente alimenta cresce. Então, se você começa a alimentar, né, a ansiedade e não toma as devidas atitudes necessárias para o tratamento, ela só vai crescer e vai lhe prejudicar ainda mais. A gente vai dar mais uma pausa agora aqui no estúdio e vai trazer a Júlia Marques. A Júlia Marques vai pegar algumas dicas sobre mais uma alternativa aí para enfrentar, né, esses momentos de crise de ansiedade. Vamos lá, Júlia? A meditação é conhecida em todo o mundo. Mais do que relaxar, ela pode trazer benefícios concretos para a saúde de uma pessoa. E é por isso que eu estou aqui com a psicóloga Agatha Santos para falar um pouquinho sobre como a meditação pode ser uma aliada no combate à ansiedade. Agatha, obrigada pela presença. Primeiramente, explica para a gente o que é a meditação e quais os benefícios que ela pode trazer. Bom dia. Então, a meditação, ela é uma prática, inclusive inserida nas PICs, que são práticas integrativas do próprio Sistema Único de Saúde. E aí a meditação, ela vai trazer para a pessoa o objetivo da meditação, é colocar a pessoa em atenção plena. Então, o que é uma atenção plena? Que é uma das partes da meditação. Ela vai trazer fazer com que a pessoa coloque a sua atenção voltada tanto para o interno quanto para o externo. Então, pensamentos, sensações, sentimentos e estímulos internos. Então, talvez uma música que esteja acontecendo ali, ela não está prestando atenção. Às vezes a pessoa mora, talvez, perto da praia. E aí ela está tão habituada ao barulho das ondas que ela não presta mais atenção naquilo. Então, quando ela se volta para isso, ela começa a receber de volta esses estímulos de uma forma consciente. E em relação a ser uma aliada, ao combate da ansiedade, na verdade, a você aprender a conviver com a ansiedade, como é que a meditação pode ajudar nisso? Então, a ansiedade, primeiro, é uma coisa natural do ser humano. Ela é um mecanismo de defesa. Então, a ansiedade, ela vai preparar a gente para situações futuras. Quando é que ela passa a ser patológica? Quando é que ela passa a ser preocupante? Quando o indivíduo começa a se paralisar. Então, ela causa tanto medo na pessoa, aquela situação futura, que a pessoa paralisa ali, ela não consegue mais executar funções. Então, ela atrapalha no trabalho, na escola, se for o caso de adolescentes principalmente. Por exemplo, está chegando uma prova e aí a pessoa vai e não consegue estudar, se preparar para aquela prova. Então, essa é a ansiedade que a gente chama de patológica, quando ela atrapalha. Quando é que a meditação vai ser uma aliada para a gente? Quando a gente percebe que a pessoa está num nível de ansiedade, que realmente ela está parcial ou total, deixando de fazer as atividades dela normais, comuns do dia, e a gente percebe que ela está tendo algum tipo de resposta, ou fisiológica ou psicológica, que não é respondente àquele estímulo. Então, a pessoa começa a ter, por exemplo, taquicardia, sudorese, que é suar as mãos, os pés, a pessoa começa a sentir falta de ar, a respiração fica desregulada. Então, aí a gente indica, em alguns casos, a meditação para que ela consiga perceber isso e ela consiga voltar para o estado normal, que é a homeostase, que é um equilíbrio do que ela está sentindo. Então, preste atenção na sua respiração. Como você está respirando? Você está prendendo? Solte. E aí a gente tem um tempo para fazer isso, às vezes 3, 5 minutos, dependendo da pessoa, dependendo do caso. O que você está vendo, o que você está sentindo?
E aí a gente vai voltando essa pessoa para o ambiente que ela está ou para o próprio corpo. E qualquer pessoa pode praticar meditação? É restrito a uma idade específica? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Só que existe a meditação que a gente consegue fazer sozinho. Então, a gente pode colocar algo que consiga guiar a gente. Tem muito vídeo, até no próprio YouTube, de sons ambientes. E aí você coloca lá, ou um podcast, geralmente tem muito. E a pessoa vai usando aquilo como um estímulo sonoro para prestar atenção nos corporais. E aí, daqui a pouco, a gente percebe que aquela pessoa conseguiu voltar para o estado normal. E ela consegue respirar melhor, ela consegue perceber o que está em volta. Às vezes, a ansiedade acaba meio que, entre aspas, cegando a pessoa. Então, um estímulo que está muito próximo, ela não está vendo. Então, a gente pede para ela observar o que tem no ambiente. E tem a que a gente faz dentro de consultórios. Como é que a gente faz? A gente pega, né, coloca a pessoa lá num lugar, de preferência sentado, e aí a gente vai guiando ela. Nunca não, mas em grande parte dos casos a gente não pede para fechar os olhos, por exemplo, porque acaba que a pessoa vai se desconectando. Então, a intenção é que ela reconecte. Então, veja o que é que tem no ambiente, o que você está conseguindo perceber agora. Como é que está a sua respiração? Como é que está os seus batimentos cardíacos? Você está sentindo algum sabor? Às vezes fica um gostinho amargo na boca e a pessoa não estava percebendo. E aí a gente vai tentando fazer com que ela vá voltando para o corpo dela, para o ambiente, e aí daqui a pouco a gente pergunta, e aí o que é que está acontecendo? E na maioria dos casos a pessoa fala, ok, agora eu consigo retornar para as minhas atividades. E uma dica para as pessoas que estão em casa nos assistindo, em como começar isso, né? Como dar os primeiros passos. Uma coisa que eu acabei de falar, né? Existe muito podcast, que são grandes aliados. Existem livros que trazem como a ansiedade, como a atenção plena, né? Que é a principal que a gente tem. Ela pode ajudar, principalmente em casos de ansiedade. Existe um livro muito famoso que é o Atenção Plena, Mindfulness. E esse livro, ele é um livro muito acessível para qualquer pessoa. Então, é uma leitura bem clara, uma leitura simples. Dá para fazer. Só que o primeiro passo é a pessoa querer fazer. Então, não se frustre se de primeira você não conseguir meio que sair desse estado, porque é uma coisa que a gente não pratica. Então, a primeira experiência, ela pode ser positiva ou ela pode ser uma experiência que você percebeu que ali você precisa de um pouco mais. Então, 5, 10 minutos para quem está iniciando já é suficiente. Porque a gente não tem o hábito de parar para prestar atenção das nossas sensações, dos nossos sentimentos, para prestar atenção no que a gente está ali ao redor. Às vezes você está tão habituado com aquele ambiente que você não percebe que alguma coisa nova entrou ali. Então, prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, no que está acontecendo dentro do seu corpo até, para poder começar. Mas é uma prática. Então, fazer hoje, e amanhã eu vou fazer mais um pouquinho. A maioria das pessoas gostam de fazer de manhã, porque você acordou e aí você tá com a cabeça um pouquinho mais livre, e aí você faz um tempinho ali, 5, 10 minutinhos, já é um bom passo. Mas tem muita gente que gosta de fazer à noite, para meio que esvaziar um pouco a cabeça dos estímulos do dia, para melhorar o sono, que também ajuda bastante. Então, assim, é um teste. Tem que achar o horário que você se adapta melhor, tem que achar a forma que você adapta melhor. Você pode fazer na sua mesa de trabalho, você pode fazer na praia, você pode fazer dando uma pausa nos estudos, por exemplo, e parar um pouquinho ali, respirar um pouquinho e voltar. Então, assim, achar o ambiente e achar o tempo também é uma coisa de experimentar. Então, se eu sei que eu fui para a praia, fiquei lá um tempinho e eu vi que ali, para mim, não foi um lugar legal, porque tem muita coisa acontecendo, faz num lugar mais silencioso. E aí eu vou para o quarto. Não consegui no quarto, vai para outro cômodo da sala, da casa, até achar o ambiente que para você faz sentido. Porque é uma coisa também de sentido. Não adianta eu chegar e dizer, olha, faça dentro do seu quarto. E a pessoa não está desenvolvendo, então ela precisa de outro lugar. Faça na praia. Não está desenvolvendo, então tem que achar outro lugar.
eu fiz 10 minutos. Mas para mim, eu acho que eu precisaria de mais. Então faz mais um pouquinho, faz 15. E aí vai testando, até chegar num lugar e num tempo que eu olho e diga, ok, aqui é o meu. E aí fez sentido, vai fazendo, vai praticando, para que seja uma rotina. Ok, Agatha, muito obrigada pela sua participação, pelas dicas, né? E então fica aí essa dica. Se você quer viver com mais qualidade de vida, então se dedique a essa prática da medicação, vá aprendendo aos pouquinhos, em casa mesmo. E é isso, né? Trabalhar nossa cabeça, trabalhar nosso físico, nosso psicológico, para a gente viver bem. Ai, Júlia, até eu agora estou mais descansada com essa entrevista que você trouxe. Bom demais meditar. Meditação é uma boa saída, não é, doutora? Com certeza, a meditação já é comprovado cientificamente, né? Todos os benefícios da meditação. Ela regula, né, o nosso humor. Ela nos traz concentração, né? Enfim, são vários os benefícios. A gente poderia passar aqui a manhã inteira falando sobre os benefícios da meditação. Inclusive, eu participei de um grupo de meditação 5 anos aqui em Maceió, né? Que bacana. E a campanha que eles faziam lá era chamada Escolha Calma, que é uma campanha de conscientização mesmo, para paz emocional, sabe? Para você ir desenvolvendo essa cultura, esse estilo de vida. Infelizmente, por conta da pandemia, eles precisaram parar, porque a gente se reunia em grupos, né, de 20, 30 pessoas numa clínica ali no Farol, próximo à Unicompra, ali da Tomás Espíndola. E era muito legal, porque eu costumo dizer assim, que existe uma vida antes da meditação e uma vida depois da meditação. Quem é meditante é outra vida. Eu ainda não consigo pegar muito e embarcar nessa onda, não, viu? Uhum. O que é que a senhora faz normalmente quando está num momento de ansiedade assim muito grande? Olha, respiração. Exercício de respiração. Você tem que entender quando o seu corpo está ansioso, porque muitas vezes a pessoa não percebe, né? Começa a buscar outras fontes, né? Aí, geralmente vai pegar um docinho, vai comer e não percebe. Eu tava falando para as meninas que eu chupo uma manga. Acreditem, minha gente, eu chupo manga quando eu tô nervosa e ansiosa, né? Se eu tiver em casa, logicamente, tiver acesso ali à fruta, que é ótimo, né? Porque não é um brigadeiro, né? Leite condensado. Mas eu chupo do jeito raiz mesmo ali. Só o fato de ser uma fruta demais. Já é maravilhoso. Então, assim, é exercício de respiração, né? Muito bom. Se você puder, ao máximo, distrair, né? Evitar aquele pensamento. Foi uma das entrevistadas de Letícia, trouxeram isso, não foi? Porque às vezes a gente tá se preocupando com coisas, Bárbara, que a gente não vai resolver naquele momento, sabe? A gente tá sem dormir, pensando naquilo que a gente só vai resolver daqui a 2 dias. E a gente entra naquele ciclo, naquele processo de pensar, e aí quando vê, tá pior ainda a situação. Aí não vai resolver. Tem um recurso que eu uso com as minhas pacientes, que eu digo cancela, deleta, vê o pensamento, cancela, não vai resolver agora? Deleta, sabe? E tudo isso tem a ver com reestruturação cognitiva, né? Tudo que a gente aprende na terapia, né? Os recursos para lidar melhor com as crises. E quais são as suas dicas finais? Eu sei que a gente falou de muitas dicas aqui no decorrer do programa, mas vamos fazer um resumo, assim, um breve resumo para as mulheres que estão nos assistindo encararem, né, esses momentos de crise. Mulheres, se cuidem, se amem, entendam que se vocês não cuidarem de vocês, não vai haver quem cuide, né? E voltem para o básico. Comam bem, durmam bem, tenham momentos de prazer, momentos de hobbies, né? O que você gosta de fazer, alimente isso. Esteja com pessoas que você ama, com relacionamentos que lhe tragam bem-estar, sabe? Significativos, de fato. Relacionamentos que... Existem aí estudos comprovando que o sucesso das pessoas, que eu falo de saúde, tem a ver com os relacionamentos. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com profissional, tem a ver com relacionamentos. Relacionamentos de uma forma geral, no caso. Amigos, família, namorado, marido casamento, também. Casamento, filhos. Entendi. Quanto que é significativo, quanto que lhe faz bem, sabe? Perfeito. E deixa eu ver mais. E quando tiver em momento de crise...
entenda que passa. É uma onda, sabe? A ansiedade, ela é uma onda, ela vem, mas ela passa. Então, se distraia, procure terapia, se você vê que está prejudicando a sua vida de modo geral, busque ajuda e volte para o básico. Basicamente é isso, entendeu, Bárbara? É voltar para o básico, entender quais são os hábitos que são nocivos, né? Porque muitas vezes são vários, às vezes é um e às vezes são vários. Às vezes você tem hábitos ruins, né? Você tem um trabalho ruim, você tem que lidar com uma pessoa no seu trabalho que lhe causa mal. Então, assim, entenda quais são os gatilhos e tente ao máximo se retirar desse ambiente. O ambiente que eu falo não é só local, é pessoas, é hábitos, entendeu? É tudo isso. Eu agradeço sua presença. Eu que agradeço o convite. Foi bom demais. Adorei. É sempre uma surpresa agradável, minha gente. Esse programa é um aprendizado que vocês não fazem ideia. Assim, a cada convidado que vem aqui é uma descoberta diferente, tanto nos bastidores quanto no ar, né? Com que vocês acompanham. Espero ter sido boa companhia para vocês. E não deixem de nos acompanhar. Nosso programa vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, canal da TV aberta 35.2, às 8 da manhã e às 8 da noite. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais. Quem perdeu aí do começo e quer reassistir ao seu tempo, pode ir nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E quem preferir também, estamos na Rádio Senado Cidadã, na 105.5. É isso. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Fica com Deus, gente.